Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Galera, na aula de hoje, você vai sair daqui sabendo como se achar o número de divisores de um número sem ter que determinar cada um desses divisores. Não deixe de assistir até o final, que você vai saber como é que se resolve, como se descobre essa bruxaria. Para você que está chegando hoje, aproveita para amassar o botão de inscrever-se. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você que já é nosso antigo seguidor, já é nosso inscrito antigo, aproveita para já deixar o joinha, para a gente começar essa aula que vai falar hoje sobre fatoração de números primos ou decomposição em números primos. Fatorar um número é escrever esse número como um produto de dois ou mais outros números. No nosso caso específico, conforme a gente viu na aula sobre múltiplos e divisores, critérios de divisibilidade, você que perdeu, já clica no izinho que você vai cair, a gente terminou a aula falando sobre o conceito de números primos. E a gente viu que números primos são aqueles que possuem dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Por que os números primos têm esse nome? Esse nome vem do latim primeiro. Isso quer dizer que todos os outros números podem ser escritos como uma fatoração, como um produto de outros números primos. E a gente vai começar a ver para que isso serve na aplicação de vários outros conceitos da matemática. Então, vem comigo. A primeira coisa que a gente vai fazer é decompor o número 360 em fatores primos. Mas antes de decompor o 360 em fatores primos, eu te convidaria a decompor o 360 em fatores. Se eu quisesse decompor o 360 em fatores, eu poderia escrever, por exemplo, o 360 como 36 vezes 10. Ele está escrito como uma fatoração, ele está fatorado. Ele está fatorado em dois fatores, o 36 e o 10, mas não necessariamente primos. Por isso, a gente vai ver na aula de hoje como se fatora em números primos e vai ver as utilizações que a gente tem isso em vários outros conceitos. Então, se liga aí. Para eu fatorar o 360 ou qualquer número em números primos, eu pego o 360, ou o número que a gente quer, e traço uma reta vertical ao lado desse número. E aí eu vou começar desse lado direito aqui da nossa reta, eu vou jogar todos os números que são divisores do 360 e que sejam primos. Para facilitar vocês, vai aí uma dica que a tia Creide também costumava falar para vocês. Prefira sempre fazer na ordem do menor para o maior. Isso vai facilitar a sua vida. Siga aí essa dica. Então vamos começar o 360. O primeiro primo que divide 360 é o número 2. Então vou botar o 2 aqui e vou ver quanto vai dar essa divisão. 360 dividido por 2, 180. E aí eu vou continuar esse processo até que do meu lado esquerdo reste apenas o número 1. Então vamos lá. 180 dá para eu continuar dividindo por 2, perfeito? 90 dá para continuar por 2. 45 já não dá mais para dividir por 2. Eu tenho que, se eu lembrar dos critérios de divisibilidade, que a gente também viu nessa aula, você vai ver que 45 dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos dá 9, e 9 é um número múltiplo de 3. Então, o próximo primo que a gente vai usar aqui é o 3. 45 por 3 dá 15, que dá por 3 novamente, que vai dar 5, que só dá para dividir por 5, o único primo que dá é 5, e vai dar o quociente 1. E aqui está travada a nossa decomposição. E aí, como é que eu vou escrever a fatoração do 360? Vai ser o produto de todos esses números que estão aqui do lado direito. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ou, de maneira mais elegante, 360 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Perfeito? Então, aqui está a fatoração do 360 em números primos. Tranquilo até aqui?
Mas, Brunão, para que a gente usa esse tipo de coisa? Boa pergunta, meu nobre. Uma das utilizações que a gente tem para decompor o número em fatores primos é para calcular a raiz quadrada, a nossa boa e velha raiz quadrada, que tanta gente arranca os cabelos e fica apavorado para descobrir. Eu falei no vídeo anterior que para achar a raiz quadrada de um número a gente podia jogar valores, chutar valores. Só que isso não é um método muito elegante, né? O método mais elegante que a gente vai ter aqui é o cálculo da decomposição e observar um detalhe importante no final dessa decomposição em fatores primos. Vamos ver como é que fica. Eu trouxe como exemplo aqui pra gente o cálculo da raiz quadrada. Eu quero calcular a raiz quadrada de 3.600. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, decompor o 3.600 em fatores primos. Vamos ver como é que vai ficar. Pegar 3.600, usando a mesma ideia que a gente teve do 360, e vou começar pelo menor número primo que divide o 3.600, que vai ser o 2. E aí vai dar 1.800. Novamente dá por 2, que vai dar 900. Que vai dar novamente por 2, que dá 450. Que dá por 2, 225. Dá para dividir por 3, que dá 75. 3, que vai dar 25. 5, 5, 5 e 1. Travou. Agora a magia vai começar a acontecer. Para a gente extrair a raiz quadrada a partir de uma fatoração, basta a gente observar aqui do lado direito os fatores primos que estão aos pares. Os fatores que estão aos pares, a cada par a gente vai tirar um. Então, observa. Temos um par, sai um. 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 E aí, a minha raiz quadrada vai ser o produto desses caras que saíram de cada par. A raiz quadrada de 3.600 vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. A raiz quadrada de 3.600 vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Pou, mortinha. Perceberam a beleza que é a solução, a determinação de uma raiz quadrada usando a fatoração, a decomposição em números primos? Fica aí essa dica e essa arma para você usar sempre que aparecer raiz quadrada nas questões para você. Agora, uma outra utilização que a gente tem também para a decomposição de números primos é quando a gente quer determinar os divisores de um determinado número ou até mesmo quantos divisores ele tem. Primeiro vamos ver como é que a gente faz para determinar quem são os divisores de um número. Imagine então que a questão pergunte para você determinar quais são os divisores de 1.400. Se você for pensar de cabeça quais são os divisores de 1.400, provavelmente você vai deixar alguém de fora, não vai? Então, para isso, a gente tem um mecanismo usando a decomposição em fatores primos para achar de maneira precisa quais são todos os divisores do 1.400. A gente vai, primeiramente, decompor o 1.400 em fatores primos. Então, a primeira coisa é pegar 1.400 e fazer a decomposição em fatores primos. Novamente, usando o processo, dá para dividir por 2, que dá 700, que dá por 2, 350, que dá para dividir por 2, que dá 175, que dá por 5, que vai dar 35, que dá por 5, que dá 7, que dá por 7, que dá 1. Então, aqui a gente simplesmente decompôs o número em fatores primos. Perfeito? Beleza. Aí você vai colocar um novo traço aqui, um novo traço vertical, e aqui à direita, e no alto dele vai entrar o número 1, sempre, always. Mas, Brunão, por que o número 1? Porque o 1 é o divisor universal. E conforme a gente já viu, ele vai aparecer na lista de todo e qualquer número natural. Ele sempre vai ser divisor de qualquer número. Como dessa segunda linha para cá, a gente vai ter o grupo dos divisores, o 1 sempre vai ter que aparecer. Beleza? E aí, para achar os outros, eu vou pegar esses fatores que estão aqui no meio e multiplicar por quem eu já tenho como divisor aqui. Vem comigo, então. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 a gente já fez, então eu faço 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 a gente já fez, 2 vezes 2 a gente já fez, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Beleza?
5 vezes 1, 5 vezes... Isso a gente já fez. Agora vamos 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 20, 100. 5 vezes 40, 200. E finalmente o 7. 7 com todo mundo que já foi. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 20, 140. 7 vezes 40, 280. 7 vezes 25, 175, 7 vezes 50, 350, 7 vezes 100, 700 e 7 vezes 200, 1.400. Ufa! Então, quem são os divisores de 1.400? Vamos tentar colocar em ordem só por uma questão de elegância. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 25, 28, 35, nossa, até resultado de bingo, né? 40, 50, 56, 70, depois do 70, 100, 140, 175, 200, 280, 350, 700 e 1.400. Olha a trabalheira que a gente ia ter se a questão pedisse pra gente quais são os divisores do 1.400. Porém, se a questão perguntasse quantos são os divisores, será que eu teria que fazer isso tudo aqui também? Claro que não. Agora que vem a grande bruxaria da aula de hoje. Existe uma lei chamada Lei dos Expoentes, que dá pra gente determinar quantos são os divisores de um número sem ter que determinar quais são os divisores. E essa lei é calculada da seguinte maneira. A gente vai fatorar o 1.400, que é algo que a gente já fez ali. Vai dar por 2, 700. Por 2, 350. Por 2, 175. Por 5, 35. Por 5, 7, 7, 1. Então, quem é o 1.400 na forma fatorada? 2 ao cubo, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Perfeito? E aí, segundo a lei dos expoentes, para eu achar a quantidade de divisores de um número, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou pegar cada expoente desses fatores primos e somar uma unidade a eles. Em seguida, eu multiplico essas somas. O expoente aqui é 3, vou somar mais 1. O expoente aqui é 2, vou somar mais 1. O expoente aqui é 1, porque quando não tem nada é 1, né? E vou somar mais 1. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Então a quantidade de divisores do 1.400 vai ser 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Brunão, não acredito que essa bruxaria funcione. Então, já que você está duvidando, vamos contar um por um aqui dos divisores do 1.400 para ver se realmente a lei dos expoentes é válida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tcharam! Funcionou. Então, se liga. Se a questão pedir pra gente a quantidade de divisores, não precisa fazer isso. Não vamos perder tempo, né? Você é um bruxão ou não é? É uma bruxona ou não é? Não vai dar mole. É só usar direto a lei dos expoentes. Porém, se a questão pedir quais são os divisores, aí não tem como fugir. A gente vai ter que decompor e vai ter que fazer essa jogada toda aqui. Com um detalhe, não precisa colocar em ordem como eu coloquei aqui não, tá? Porque às vezes você acaba até se perdendo e esquecendo de alguém se você quiser colocar em ordem. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se você quer ver alguma coisa aqui no nosso canal, também deixa escrito, porque a sua participação é muito importante aqui pra gente. Obrigado pela audiência e valeu!